Então, vamos lá? Vamos chegar? Vamos centrar? Ai, que coisa boa, né? Então, ó, onde você estiver, né? Quem puder, fecha o olho, né? Se entrega um pouco mais. Quem não puder, discretamente respirar, todo mundo precisa, né? Então, ó, a gente vai puxar o ar pelo nariz o máximo que você puder, até encher o pulmão. E vai soltar de uma vez. Então, ó. Mais uma vez. Ai, que delícia, né? Vamos mais uma? Ai, que coisa boa. Bom, né? A gente esquece do remédio, gente, que tá aqui, ó. Tá dentro da gente. Só me confirmem, vocês me ouvem bem? Tá tudo certo aí? Depois só me falem. Também coloquei aqui baixinho uma musiquinha no fundo. Vocês só me falem também se ela não tá estourando, se não tá alta. Tá bom? Me contem aí. Muito bom. Então, o tema hoje, né? Como a nossa... Ah, obrigada, Gi, tudo certo. Então, assim, ó, como a gestão, né, das emoções e sentimentos afetam diretamente as nossas crianças, né? Como saber fazer essa gestão de sentimentos é importante. E aí, lógico, eu trouxe o tema, né, das crianças, primeiro porque foi um dos pedidos de vocês da Mentalize e Realize, né, que a gente falasse sobre maternidade, mas, como eu falei para quem estava bem no comecinho, nós temos uma criança dentro de nós, né, a gente tem nossa criança interior. Então, ainda que você não tenha tanto contato com criança, ou tem gente que até diz, né, não gosto muito de criança, não gosto, não sei, não me dou muito bem. Tudo bem, mas você tem uma criança dentro de você. Então, essa gestão de emoções e sentimentos é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui, a diferença de emoção e sentimentos. A gente costuma confundir, né, bastante isso, até na fala, assim. E aí, quando você faz uma pesquisa, assim, básica, né, eu gosto de ir no básico para deixar vocês depois com esse repertório. Não é legal, nunca é legal um processo ou um profissional em que vocês dependam dele depois para lembrar das coisas, né? Então, eu gosto sempre de deixar de forma bem clean, bem clara, para que naquele momento que você precisa recuperar, precisa pensar no assunto, você consiga fazer sozinho e sozinha, né? Porque não adianta nada, às vezes a gente fica tão dependente de um profissional, acho que já falei isso em outras lives, né? Tem gente que vem pra mentoria e diz assim, não, eu fiquei esperando para tomar uma decisão, né? Ou ficou me esperando, ou às vezes assim, ah não, porque eu tava esperando falar com a minha psicóloga para tomar a decisão. Ou quem passa, né, com o profissional psiquiatra. E aí, gente, isso é muito perigoso, né? Às vezes a pessoa não está tomando remédio, mas ela está dependente do profissional. E aí aqui na Mentalize e Realize a gente vai por uma outra linha, assim. A ideia é te dar ferramentas para ter esse repertório. A ideia é te dar ferramentas para que você consiga sozinha, né, sair, entender que a gente é uma unidade, que a gente chega sozinho nesse mundo e a gente vai sair dele sozinho. E que quanto menos eu depender ou colocar as expectativas no outro, menos eu vou sofrer. E também mais íntegro, mais bacana você, mais eu vou ajudar outras pessoas, mais eu vou me ajudar. Então, essa informação é importante para tudo. Então, assim, né, podem fazer a pesquisa no Google, se for o caso. Qual é a diferença principal de emoção e sentimento? Então, vamos pensar assim, ó, emoção é tudo que é pra fora, né? Tudo que é explosivo, que é quando é o limite, assim, quando vai chegando no limite, a emoção é aquilo que eu faço sem pensar mais, já não dá mais. E o sentimento é tudo que eu tenho um tempo para construir, né? Então, o sentimento, eu tenho um sentimento de tristeza. Aí aquele sentimento eu vou construindo ele, né? Eu tenho um tempo para construir esse sentimento. E aí a hora que eu explodo, né? Que eu tenho raiva, aí eu tô falando da emoção, certo? Então essa é a primeira coisa. E aí já dá pra gente entender algumas coisas. Vocês acham que a gente controla a emoção? Vocês acham que dá pra controlar a emoção? Pensem comigo.
Então, ó, vou até pegar o trechinho que eu li aqui. Aqui tá dizendo assim, né? Deixa eu até pegar pelo Google, que é mais fácil, porque a pesquisa de vocês deve ser no Google. A minha pesquisa é por um outro lugar. E aí vem diferente. Ó, a primeira coisa que vem no Google é assim, ó. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Acontece numa região do cérebro que não para pra pensar, entendeu? Que não que não organiza os sentimentos, é uma reação. Então a emoção vem desse lugar. Já o sentimento envolve um alto grau cognitivo de percepção e de avaliação de algo. Emoção é reação, enquanto sentimento é construção, tá? Então, assim, vocês acham, a pergunta que eu fiz aqui, vocês acham, né? Não sei se vocês estão correndo, estão dirigindo, estão se arrumando para o trabalho, mas será que dá pra gente controlar a emoção, gente? A emoção, essa reação, será que eu consigo ter uma gestão emocional? Né? Será que eu consigo ter uma gestão das emoções? Eu só consigo fazer a gestão das emoções se eu tiver um bom controle dos sentimentos, entende? Então, assim, a emoção ela é reação. E a reação ela está diretamente ligada, né? A região que reage do cérebro ela está diretamente ligada a essa outra região. Né? Ela espera os estímulos dessa outra região que pensa, analisa, né? Que avalia situações. Ela espera esses estímulos para daí saber o que o corpo vai fazer. Então, internamente vão acontecendo algumas coisas e aí o cérebro vai mandando estímulos. Corpo, agora, ó, se eu treino, se eu respiro, né? Se eu treino respirar, aí o estímulo vai ser, ó, agora é o momento de recuperar aquele exercício lá, sabe? De respirar. Aí o estímulo é esse. Aí eu começo a me controlar para não colocar para fora a emoção. Agora, se eu não tenho repertório nenhum de controle dos sentimentos, qual é o estímulo? Cara, isso aqui tá me incomodando, isso tá me incomodando, isso tá me incomodando. E aí, ó, a emoção que eu vou colocar pra fora vai ser essa emoção agressiva. Tá fazendo sentido até aqui? Como é que estamos? Me contem. Está fazendo sentido. Vamos trazendo pro dia a dia de vocês. Ó, a Joyce colocou, eu não consigo controlar as emoções. Isso mesmo, a gente não tem condições de controlar uma emoção. Agora, o que a gente tem condições? De controlar o enredo, né? O que vai acontecendo. A gotinha que vai pingando, sabe a gotinha que pinga no copo? Essa gotinha eu tenho controle de direcionar ela mais pra lá, pra fora do copo. Outras, essa aqui eu não consegui. Não, essa agora eu tirei essa gotinha do copo. Pra demorar mais pra encher o copo. E a gente é ser humano, tá? A gente é mamífero, a gente é vida real. Então vai ter momento que não, a gente vai ser agressivo mesmo, né? O instinto do ser humano, quando é acuado, é o instinto de agressividade. Então também não se cobrem, assim, de ser, né, um monge, né, o dia inteiro, todo dia. Não é assim, não funciona desse jeito. Né? A gente vai ter momentos, sim, que a gente vai ser um pouco mais agressivo, mas se eu consigo ter maior controle, né, se eu consigo controlar esse processo dos sentimentos, menos vezes eu vou explodir. Aí assim, ó, pensem, vamos pensar, vamos construindo, pensem no dia a dia de vocês, inclusive. Com o filho. Tô eu lá, vivendo ali com meu filho, né, e a criança, ela coloca a gente diretamente à prova. Por quê, gente? Por que será que a criança coloca a gente à prova? E aí, a gente que começa a estudar, né, a educação positiva, a neurociência, você começa a observar como as falas são prontas. A fala em relação à criança é sempre assim. Porque criança é fogo mesmo. Vocês já ouviram? Porque criança é ruim, criança é malvada. Né? E aí as pessoas vão criando umas cascas sobre a criança para que fique mais fácil, né? Porque daí depois, na hora que eu grito com a criança, na hora que eu bato na criança, não, porque criança é fogo mesmo, viu? Porque criança é complicada. E aí a gente esquece, né, de observar qual é o contexto que foi passado para nós sobre a criança, sobre o respeito em relação à criança. Então, ó, vamos voltar para vocês entenderem aqui, pra gente fazer o link aqui dos processos, né? Então, a gente falou,
de sentimento e de emoção. Eu não controlo a emoção, não adianta. Quando ela chegou no momento para fora, eu já não consigo controlar mais. O que eu consigo é adequar o meu repertório de sentimentos, como eu consigo adequar os sentimentos. É isso aí. E aí, como eu consigo, então, né, adequar sentimentos, antes da gente voltar para a criança? Exercícios. Sabe tudo que a gente faz na Mentalize e Realize? É tudo proposital, assim, quando a gente repete um exercício, faz vocês pensarem daqui para lá, de lá para cá, escrever uma coisa de um jeito, depois escrever de outro. Não é à toa. A gente pegou muito em meta, né, do final do ano pra cá, por quê? Porque a gente cria metas falsas, assim como que falam da criança, que você fala, nossa gente, é mais fácil usar uma fala pronta, é mais fácil também usar as metas prontas, né? Tipo, academia, beber água, exercício físico, alimentação, acordar cedo. É mais fácil eu usar esse repertório pronto, porque tá pronto. Dá preguiça montar um personalizado pra mim. Só que também a frustração é diretamente proporcional. Entende? Por isso que a gente pegou tanto em meta, fez vocês fazerem meta de frente pra trás, de trás pra frente, de todo que é jeito. Pra saber se essa meta é sua. Essa meta é sua. Entendeu? É você que quer isso. Até no último encontro da Mentalize, no encontro fechado lá pra membros, a gente fez vocês refletirem. Há quanto tempo eu percorro essa meta? Né? Por que ela não aconteceu até agora? Essa meta é minha? Será que alguém quer que eu faça isso? Ou eu mesmo que quero? Porque, gente, quanto mais você treina para entender se é você mesma aquela pessoa, menos você se frustra. Isso é controle dos sentimentos. Porque aí eu sei o que eu quero, eu sei, isso é pra mim. Então, se eu coloquei lá que pra mim o ponto 1 é o exercício físico, é pra mim, eu sei que isso vai mudar o meu dia, né? Então, não ir pode me irritar um pouco mais mesmo e tudo mais. Só que se eu tô numa condição que eu tô com todas as crianças em casa, de férias, eu falo, cara, até voltar às férias eu não vou voltar pra academia, e eu não vou na academia dia 15 de janeiro, eu tô treinando, entendeu? O meu sentimento. Eu não tenho um sentimento, por exemplo, de frustração porque eu não fui na academia. Eu falo, cara, era previsto, porque eu sei que é importante fazer atividade, mas mais importante do que a atividade são os pequenos que estão dentro de casa, entende? Então, como treinar esse sentimento para que ele não seja revertido numa emoção, assim, agressiva? Nos exercícios. Na Mentalize vocês vão ter isso todo dia, né? Todo dia mesmo, porque tem um repertório lá gravado. Então, ok, né? Então, falamos de sentimento, falamos de emoção. Agora vamos falar da criança em si, das crenças. E lembrando, tá? De repente você não convive com uma criança, mas eu vou falar da sua criança interior. A gente foi criado, né? Ouvindo, a grande maioria, dizendo, assim, ouvindo que criança não apita. Quando o adulto falar, você fica quieto. Criança só faz bagunça. Tudo, criança é pestinha mesmo. Aborrecente, né? A gente foi criado desse jeito. E aí a gente foi colocando isso na nossa mente. Só que aí, você era aquela criança que sofreu, né? Provavelmente você foi aquela criança que tentou falar e foi podado. Você foi aquela criança que tentou expressar alguma coisa que era até importante e que era importante pra você e ouviu para de bobagem. Nossa, eu tô triste. Que besteira, a criança não tem tristeza. Coisa boba, a criança cai e se machuca. Não foi nada. Não foi nada pra quem? Não foi nada pra quem? Não foi nada pra quem não caiu, né? Porque pra quem caiu foi. E a gente tem um costume horrível de usar essas falas prontas. Pensem, gente, com a quantidade de informação que a gente tem hoje, não faz mais sentido a gente falar para uma criança não foi nada, não é? Faz parte daquelas pequenas mudanças que a gente tem que fazer no dia. Mudar a fala. Não é que não foi nada. Pode não ter machucado, então você pode mudar a sua fala. Não, tá tudo bem, calma, respira, calma. Vai ficar tudo bem. Beleza? Machucou? Não tem que eu vou dizer se foi alguma coisa pra criança ou não. Entende? E por que pro adulto eu não faço isso, né? Por que pra um amigo meu vem e fala, cara, tô super chateada, nossa, tô chateada, um amigo, né? Tô chateada, nossa, meu marido falou comigo, eu não gostei e tal, e a gente fala, poxa, não sei como é complicado mesmo e tal. Às vezes na minha cabeça eu tô pensando, será que foi tudo isso? Porque essa pessoa, ela é muito assim, né?
Tudo ela sente muito. Mas eu não falo, eu não verbalizo. E aí com a criança, sim. Mentalista e realista aqui, Flavinha, que delícia. Ó, a Flá colocou assim: precisamos de repertório, porque na hora da raiva sai no piloto automático. Do que muitas vezes nós ouvimos. E é isso mesmo, né? A emoção, voltando ao que a gente falou lá, o sentimento é tudo que eu tenho lá interno, que eu fico um tempo ali observando. Aí esse sentimento interno, ele vai virar uma emoção a partir do repertório que eu tenho. E o repertório está embutido de crenças, de palavras também, palavras que eu ouvi a vida inteira, frases, né? Não foi nada, por exemplo. Então, esse controle dos sentimentos, ele vai refletir por quê? Porque aí eu consigo respirar. Ó, pensem comigo, no momento de raiva, nossa, eu já tô nervosa com um monte de coisa, a criança cai, o meu cérebro ele já tá ocupando todas as funções que ele pode ocupar, que são aproximadamente 7. Ele já tá pensando, ele tá, ai meu Deus, mexendo na comida e fazendo isso e cuidando da casa e a criança gritando e já tá ocupando uma outra parte cognitiva e eu tô estressada, a criança cai, o que ele faz? Ele recupera a frase que já está memorizada, que está no nosso sistema lá gravado, que eu não preciso pensar. Ele vai e pega uma frase pronta e fala, não foi nada, levanta. Ou a criança vai falar alguma coisa e fala, quem manda aqui sou eu. Olha isso. E vamos lá, né? Sou mãe. Tem hora que a gente precisa se impor um pouco mais. Mas prestem atenção, a gente só precisa se impor um pouco mais quando a gente já se embananou, já tá se embananando. Já tá dando ruim, eu já não tô conseguindo mais abaixar, olhar no olho do meu filho, explicar pra ele as coisas. Ou meu sobrinho, tá? De repente alguém tá aqui e não tem filho. Ou meu sobrinho, ou a criança. Quando eu não consigo olhar, explicar, dá trabalho, gente. Dá trabalho, eu sei que dá trabalho. Você tem que repetir 1000 vezes, às vezes você tá naquele dia corrido, é complicado. Mas pode prestar atenção, quando a gente explode com a criança, é porque a gente tá naquele dia que a gente tá fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, ou que a gente tá muito estressado, muita coisa acontecendo, e aí eu não tenho paciência de abaixar 1000 vezes e explicar, olha, não é assim, meu amor, faça assim. E aí a criança vai falar, vai falar alguma coisa, aí você vai ter que falar pra ela, deixa eu te explicar, você gosta disso? Não gosta? Então também não pode fazer isso. Às vezes, pode prestar atenção, quando a emoção é muito forte e vem essas palavras prontas, essas frases prontas, é porque a gente já perdeu lá atrás. E é isso que eu quero trazer nessa live. Quando a gente explode, trata a criança como a gente foi tratado, significa que a gente já... que nós estamos com problema. Toda a raiva que eu coloco num lidar com aquela criança não é sobre aquela criança. Não é sobre aquele momento. Sempre é sobre mim. Ou porque eu em algum lugar recuperei alguma coisa que eu vivia na infância e sofri de ver aquela criança fazer e eu acabei explodindo. Ou é porque eu tô tão estressada com outras coisas que eu não tô nem enxergando a criança na minha frente. Eu não tô nem enxergando que ela é um ser humaninho ali, que ela tá ali também, que ela também mora naquela casa, que ela também pode falar, que ela também pode abrir a geladeira, que ela também pode fazer as coisas. Não é sobre ela, não é sobre aquela relação. Podem prestar atenção. Toda vez que eu me estresso, é sobre mim. É porque eu não dei conta de alguma coisa, é porque eu já tô estressada com alguma coisa. E é isso. Esse é o X da questão dessa live, né? Depois a gente sempre é válido se arrepender, pedir desculpas, né? Agradar ali e falar, cara, não era o que eu queria, eu também sou ser humano, sou sua mãe, mas sou ser humano, sou seu pai, mas sou ser humano. Mas, né, nós aqui, eu e a Flávia, somos terapeutas, a gente trata a criança interior todo dia. E aí as marcas já ficaram, né? Um tapa que foi levado, já foi levado. Um grito já acessou algum sentimento e já guardou, já tá guardado. Às vezes aquele grito vai travar aquela criança, certo? Tá fazendo sentido, pessoal? Falem comigo, porque hoje o tema é bem específico, né? Então, vejam se faz sentido, vejam se vocês têm aí uma criança em casa, um sobrinho, alguém aí, ou se vocês estão percebendo isso. Lá no começo eu falei sobre a nossa criança interior também. Sim, Lu, fazendo sentido? A nossa criança interior, né? Então, assim, vamos sair um pouquinho do âmbito da outra criança, que eu ainda vou voltar lá, mas saindo da criança que a gente cuida, né? Da criança que é menor que a gente.
Vamos olhar para nossa criança interior. A gente faz a mesma coisa. Em algum momento eu tô estressada com a vida, com as coisas, e aí essa criança interior, esse lado, né, meu, que armazena tudo que eu vivi na infância, ele tenta dar sinais, dizer, ó, não tô aguentando mais, ó, tô triste, olha, tô muito cansada, queria descansar, queria só sentar um pouquinho, queria assistir, queria ir num parque, nossa, me ajuda, eu quero só comer um chocolatinho, porque só hoje. O seu corpo, né, a sua criança interior vão dando sinais. E aí você, pasmem ou não, reage exatamente como você reage com as outras crianças. Você fala, ó, shh, para, quieta. Ó, não vem não, hein? Ó, criança que não tem vez. Fica quieta. Ai, muito infantil. Ai, muito boba. Nossa, para com isso. Entende? E tem horas que a gente fala mesmo, nosso diálogo interno é diário, é toda hora, todo momento. Então tem hora que você precisa falar. Só que com amor, né? Tem hora que a gente precisa dizer pra essa criança, ó, calma, eu cresci, eu dou conta, eu sou adulta. Que é diferente de eu falar assim, eu senti que eu tô estressada, que eu tô precisando parar e falar, fica quieta, cheio de trabalho pra fazer, não, que parar o quê? Até parece, vou sentar assistir um filme, ai, nada a ver. E continuar trabalhando. Ó, a Joyce colocou assim, quando a criança chora, a gente sempre fala pra criança parar de chorar, é imediato. Isso, Joyce. A gente sempre dá esse comando pra criança que a gente cuida e pra nossa criança interior, não é? Vocês veem como tá tudo conectado? E aí esse comando, ele pode ser diferente, ele pode ser um comando de acolhimento, né? Agora eu tô falando com todas as crianças, a criança interior e a criança de fora. Eu posso ter um acolhimento, eu posso no mínimo, o mínimo que a gente pode fazer, gente, o mínimo, é falar por que você tá chorando? O que você tá sentindo? O mínimo. Pra nossa criança e pra nossa criança interior. Cara, por que eu tô assim? Nossa, sensação ruim. Fui naquele lugar, voltei ruim, voltei mal. Por quê? Nossa criança interior. Porque quem tem medo, por quê? Nessa conversa parece meio maluca, né? Mas eu vou explicar. Falei algumas vezes aqui na live, falamos sempre na Mentalize, mas tudo que é armazenado da nossa infância é o que nós chamamos de criança interior. Por quê? Aconteceram coisas, essas coisas elas me trazem um sentimento, esse sentimento é armazenado numa região do cérebro que vai diretamente, que é guardado diretamente. Se o corpo, o cérebro percebe que aquilo me colocou em perigo, me fez mal, mudou o meu sistema fisiológico, neurológico, ele guarda, fala, cara, guarda isso aqui. Por isso o trauma. Aconteceu uma coisa de forte impacto, forte emoção, o cérebro fala, ih, gente, peraí, o corpo dela mudou, tá estranha, tá com sintomas de medo, de estresse, guarda. Entende? Então, por exemplo, foi falar em público. Foi falar em público, alguém falou assim, você não vai dar conta. Nossa, nada a ver, você não... deu risada dela. Já era. Ela guarda isso em algum lugar e aí não quer mais falar em público. Aí toda vez que vai tentar falar em público, recupera os mesmos sentimentos, a mesma trava, o corpo começa a entrar em pânico, é quase tipo um sinal um alarme de alerta, não fala mais em público. Tudo isso é a nossa criança interior. Porque o que o adulto faz? Ele vai lá e resolve. O que a criança faz? Ela chora, faz birra, se esconde. Então toda vez que a gente tá tipo, não quero fazer isso, que chato, não quero. É a nossa criança interior. E tem hora que a gente pode dar corda pra ela falar, é verdade, chato pra caramba, né? Não vou fazer não quero. Quando eu posso e quando eu não posso. Aí tem que entrar o adulto em campo, falar, olha, fica tranquila aí dentro, eu vou fazer porque é necessário, porque é importante, eu mostro pro cérebro por que eu tenho que fazer e depois eu vou lá e dou o prazer pra criança. Mas quem tem essa consciência? O adulto. E aí falando da emoção e sentimento, quem tem essa consciência? O sentir, o sentimento, não a emoção. A emoção tá mais ligada à nossa criança interior e o sentimento tá mais ligado ao adulto, que é o que eu consigo controlar, pensar, refletir. Nossa, fiquei triste com isso que me falaram. Mas por que eu fiquei triste? Deixa eu pensar no contexto. Aí, coisas maravilhosas eu vou descobrindo. Peraí, eu fiquei triste com isso porque essa pessoa tá falando igual ao meu marido. Mas peraí, meu marido fala igual meu pai falava. Caramba! Então essa dor é minha, né?
Meu marido falou do jeito que ele fala todos os dias. Mas olha, agora eu percebi, é como se meu pai estivesse aqui na minha frente falando uma coisa, e aí pai é uma figura de autoridade, né? Querendo ou não, tá, gente? Você queira ou não, conheça ou não conheça seu pai, pai, o lugar de pai é uma figura de autoridade pra gente. Certo? Vamos puxar o fio da meada? Falei um montão de coisa aqui, agora vou organizar tudo que a gente tá indo pro final da live. Então vamos organizar tudo isso e vamos concluir. Então, ó, a gente falou lá no começo de emoção e sentimento. Emoção eu não controlo, sentimento sim. Sentimento é o enredo, né? É o que vai acontecendo. Emoção é quando já pus pra fora. Emoção e sentimento estão muito ligados às nossas crenças. O que eu ouvi a vida inteira? Né? O que eu ouvi sobre aquele tema a vida inteira? E aí, a partir do que eu ouvi, eu posso sentir raiva daquilo, ou eu posso gostar muito, ou eu posso achar que, isso aí não é pra mim, ou achar que, tem que ficar quieto mesmo. Então, a partir das crenças, eu tenho alguns sentimentos formados, esses sentimentos, conforme eles vão ali andando, eles se tornam uma emoção. Por isso, se eu quero mudar a forma como eu lido com as crianças ao meu redor, com os meus filhos, ou até mesmo com a minha criança interior, eu preciso de repertório emocional. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então eu preciso observar, sabe? Eu preciso voltar lá, observar tudo que estava acontecendo. Por quê? Por que a criança grita e eu fico tão estressada? Por quê? Ué, meu Deus, coisa estranha. A hora que eu observo isso, aí eu lembro. Gente, olha, não acreditem em mim, testem. Batata. Eu vejo aquilo, se eu puxo um pouquinho pela memória, vem uma cena da minha infância. Eu chorando e alguém não me acolheu. Eu chorando e alguém falando, frescura, fica quieta, cala a boca, né, forte. E aí eu entendo, falo, cara, eu sei por que agora essa criança grita e eu me estresso tanto. Né? Porque quando ela grita, sou eu gritando, e daqui a pouco eu vou ouvir um cala a boca. E aí, o que o adulto faz? Se ele não tá pensando, se ele tá no piloto automático, ele emite o cala-boca, ele é agora o novo adulto, né? E aí, então, tudo isso, se eu consigo olhar para o meu sentir, eu consigo controlar a emoção. Paula, mas é muito difícil, né? Aquela palavra que a gente odeia, né? Mentalize e realize. Difícil. Mas é difícil, né? É muito difícil eu controlar meu sentimento, ou eu entender o meu sentimento. Então, procura apoio. Procura um profissional, né? Eu e a Flávia, nós somos terapeutas, a gente tem um trabalho individual, apesar da Mentalize, além da Mentalize, mas não precisa nem ser só nós, tem um monte de profissional, psicólogo, terapeuta, bastante gente por aí. Procura ajuda se não estiver dando conta, né? A gente tem a Mentalize e Realize ali com um monte de exercícios. Eu falei lá no começo, a gente faz exercício, é isso. É exercício, ou no papel, ou exercício mental, ou exercício de observação. Todo profissional vai dar um exercício para vocês se observarem. Então, essa questão do sentimento, da emoção, está muito ligado às crenças, ao que eu vivi. E aí é por isso que eu reflito isso numa criança. E aí, a mesma coisa que eu faço para a criança, que eu cuido, eu faço para minha criança interior, que é o cala a boca. Não, você não pode parar. Vai rápido, vai logo. Toma banho rápido, come rápido. Vai rapidinho fazer as coisas para você. Não vai. Não vai no... imagina, vai fazer massagem? Imagina, você tem um monte de coisa para pagar. Imagina, o quê? Vocês já passaram por isso? Principalmente quem é mãe, né? Às vezes você tá sozinho, vai resolver alguma coisa, passa na frente de uma lanchonete, olha ali um lanche, um sorvete, e não come, não pega, olha e fala, que gostoso, né? E passa reto. Só que se você tá com a criança, ou se você tá com outra pessoa, aí eu vou agradar, aí você para, não é? Não, eu vou pegar pra ela. Não, é pra ela, não é pra mim. Então, quanto mais eu consigo controlar e entender os meus sentimentos, eu começo a me permitir, eu começo a ouvir essa criança interior, né? E aí eu eu quero tomar sorvete, eu quero ir no parque, não é só, não vou só por causa da criança. E aí pensem, olha que movimento gostoso, natural, assim, orgânico, sabe, gostoso mesmo. Aí eu vou no parque também, eu não vou levar meu filho no parque.
Isso, ó, a Lu colocou, ufa, como é bom fazer por você sem culpa. E a Sildete tinha colocado, ouvi muito engole o choro e falei pras minhas filhas. E Sil, ó, se perdoa. Você foi o melhor que você pôde ser até ali. Mas agora, se você tiver netos, ou se você cuidar de outras crianças, que você, né, quem sabe um dia vai cuidar ali de outras crianças, você vai poder fazer diferente a partir de agora. É isso. Isso é legal no autoconhecimento. É entender que eu tenho responsabilidade, não culpa. O que foi, foi. E aí, Sil, vou pegar o seu gancho. Eu só vou concluir aqui o que a Lu falou. Eu vou contar pra vocês uma coisa minha, uma coisa que aconteceu comigo ontem. Então eu vou contar, assim, pra você ver como, assim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se livra da culpa. Fala, cara, eu fui o que deu pra ser. Então, ó, falar do que a Lu falou aqui, né? Fazer sem ter culpa, né? Sem se sentir culpado. Quando, quando a família vai em parque, tudo fica mais leve, mais gostoso, entende? Quando eu consigo fazer a gestão dos sentimentos, né? Deixar as minhas emoções tranquilas, elas aparecem só de vez em quando. Então, quando eu consigo ter esse controle, olhar o todo, entender o contexto, aí eu vou ficando bem comigo, com a minha criança interior e com a minha criança mesmo, né? Os meus filhos, os meus sobrinhos. E aí, quando eu vou para algum lugar, nós vamos. Então eu faço aquele passeio e eu aproveito aquele passeio. Eu vou no parque mesmo, eu sento na grama. Não é meu filho que tem que sentar na grama, pisar na areia, brincar no parquinho. Não é só ele. Eu me entrego também, eu tô ali. E aí é mais gostoso. Aí a chance de dar briga, BO, de você querer ir embora logo, acaba. Sabe? Ó, pensa só. Quando você tá, você leva a criança, porque eu tenho que levar, porque diz que eu tenho que levar a criança no parque, e aí você tá nesse nível já de estresse, você vai, aí chove, dá tudo errado, acabou, o passeio ficou uma chatice, já dá briga, ai, sai logo daí, porque a chuva, não sei o quê. Quando você tá com tudo controlado, você foi junto pro passeio, você não só levou a criança, meu, aí você se entrega, choveu, vai tomar banho de chuva. Nada mais importa. Aí, sabe essa história que todo mundo adora falar de colecionar momentos? Tem que ser verdadeiro, não pode ser mais uma fala de Instagram. Tem que ser verdadeiro. Colecionar momento é estar lá, né? E eu só consigo isso fazendo a gestão dos sentimentos e deixando com que as minhas emoções elas sejam mais positivas. Isso que eu coloco pra fora, sentar na grama, tomar banho de chuva também é um tipo de emoção, né? A hora que eu coloco minha emoção pra fora, ai, tô emocionada, tô feliz, que delícia. Entende? Também é um tipo de emoção, porque o meu controle dos sentimentos lá dentro tá diferente, né? Eu consegui olhar a parte boa da coisa, certo? E aí, ó, peraí que a Dai colocou. Como se livrar da culpa de saber que colocamos traumas. Daizinha do céu, olha que coisa muito legal você ter trazido isso. Todos nós vamos gerar sentimentos e emoções nos nossos filhos. Nós não colocamos traumas, tá? O que acontece? A gente é o que é. A gente é o que a gente pode ser. A partir dali, dependendo do quanto eu conseguir ajudar aquele ser humano a ser íntegro, aquele filho nosso, aquele sobrinho, a ser íntegro, a ser. A gente tem que ajudar aquele ser humano a fazer tudo isso que a gente está fazendo agora como adulto. Ele tem que conseguir se blindar. Agora, como? Dando autonomia para ele, mostrando que o que ele gosta faz sentido, entende, para você. Eu honro o que você gosta, eu acredito em você, né? Eu permito que você seja quem você quer ser. Quando eu faço isso, não importa o que você fez daqui para trás. Você consegue mostrar para aquele ser humano que, olha, tô sendo visto. Então vou trazer isso para a prática. Imagina que você fez alguma coisa, gritou muito e humilhou aquela criança, falou dela na frente dos outros, chateou aquela criança. Vamos pensar assim, ó, para ficar bem prático. Você, adulta, se o seu marido, de repente seu marido fala um monte de coisa, te humilha, te chateia e vai formando traumas dentro de você. Mas em algum momento da vida ele vai participar de um processo, sei lá, ele vai se curar e ele vem e tem uma conversa franca com você e fala assim, olha, me perdoa, deixa eu te contar, até aqui eu fui essa pessoa,
mas eu tô buscando melhorar por você também. Eu te amo tanto, me perdoa pelo que aconteceu daqui pra trás. Mas daqui pra frente eu vou ser diferente. E ele realmente vai se moldando pra ser diferente. Não cura. Não cura. Você não fala assim, nossa, cara, eu tremia quando ele vinha falar comigo. Tô dando um exemplo, tá? Eu tremia quando ele vinha falar comigo. Mas, cara, ele mudou. Meu, coisa boa. E aí não é assim que a gente conta a história. A gente fala assim, cara, no passado, nossa, meu marido era um grosso. Tô dando um exemplo do adulto pra gente voltar lá na criança, tá, Daizinha? Então, assim, ó, meu marido era um grosso, eu tinha medo quando ele ia chegar em casa, mas ele mudou. E agora ele chega e eu sei que eu tenho um lugar de acolhimento. Ó, acontece muito com maridos que bebem, né? Vocês sabem, eu tenho uma história de alcoolismo na minha família. Eu não tive essa chance de ver meu pai tratando minha mãe diferente ali no final, mas muita gente teve. Que o marido para de beber e aí aquele trauma não vai ser permanente. A mulher vai contar essa história com dor, vai precisar de terapia, porque, gente, terapia é terapia, não tem jeito, tem que fazer. Mas vai precisar da terapia, talvez, pra acalmar algumas coisas, alguns sentimentos que já estão enraizados, mas só o fato da mudança acontecer, essa mulher é outra, essa mulher ganha vida, ela fala, cara, meu Deus, ele, ah lá, a Lu, isso, Lu, a Lu é um exemplo, a Lu colocou aqui, eu afirmo, e a Lu contou pra gente no evento presencial uma situação, que é exatamente isso. A mulher, ela vai conseguir falar assim, nossa, gente, olha, é outra vida, eu tomo meu banho tranquila, eu faço as minhas coisas tranquilas. E aí, Daizinha, a criança que tem a alma mais pura ainda, ou seja, o adolescente, ele também consegue. A partir do momento que ele vê a mudança na mãe e no pai, ele fala, cara, que vida é essa? E tem uma vida inteira pela frente com esse novo pai e essa nova mãe. E aí esse pai e essa mãe se cura das próprias dores, então pode levar, por exemplo, a culpa para terapia, para transformar essa culpa em responsabilidade, porque responsabilidade sim, a gente tem essa responsabilidade. Se você bateu, se você gritou, se você fez o que fez, a responsabilidade é sua e ponto. Mas não a culpa. A culpa só fica com a gente enquanto a gente ainda cultivá-la, enquanto a gente ainda repetir. Entende? A hora que eu deixo de repetir aquilo não é mais culpa, é responsabilidade. E aí eu posso falar assim, ó, pro mundo, eu fui essa pessoa até aqui, mas agora eu tô lutando diariamente para ser diferente. É essa chavinha que a gente tem que virar. Se eu tô buscando ser melhor, esquece culpa, já foi. Você não é mais aquela pessoa, você não repetiria aquilo. E ainda se repetisse, voltaria para aquela criança e trataria ela como ela deve ser tratada, que é com respeito. Olharia para ela e diria, olha, me perdoe. Gente, uma coisa importante pra gente finalizar, que aí eu me empolguei, aí pronto, excedi já o tempo aqui. Mas ó, pensem só. Sempre cabe um me perdoe. Sempre cabe. Eu já ouvi mãe que fala assim, e se eu falar, pedir desculpa e meu filho ficar sem vergonha? Gente, corta meu coração a hora que eu ouço isso. Porque eu penso assim, ó, e se você tomasse um chacoalhão do seu marido, da sua amiga, e ela não fizesse nada? Ela estivesse errada e ela não fizesse nada. Agora, e se você tomasse um chacoalhão do seu marido ou da sua amiga, que é inadmissível, não é? Pro adulto parece inadmissível, pra criança tá tudo bem. Mas e se isso acontecesse e depois ela falasse, pelo amor de Deus, me perdoa, eu perdi o controle, olha, não, eu não quero ser essa pessoa, eu também tô buscando ser melhor, mas tem hora que a minha emoção é mais forte do que eu. Não acalma seu coração? Se você ver verdade naquilo, não acalma o coração? Então, por que a gente não pede perdão para os nossos filhos? Tem que pedir sim. Então fez, não importa. Ah, eu fiz há 2 anos, ele nem vai lembrar. Não importa. Chega na criança e conta toda a historinha. Teve um dia que eu fiz uma coisa pra você e foi horrível. Hoje eu sou uma outra pessoa e eu não quero ter isso no meu coração. Você me perdoa? Me perdoa das vezes que eu gritei? Me perdoa pelas vezes que eu bati? Me perdoa por eu ter te humilhado, por eu ter falado na frente dos seus amiguinhos, ou ter falado na frente da sua professora que você é muito lerdo, que você não gosta de estudar. E maravilhoso. Ó, Daizinha, você já deu o remédio aqui. Entende? E aí o que a gente faz é se tratar para explodir menos, que é a emoção. O explodir é a emoção. A gente vai se tratando para explodir menos.
Mas se toda vez eu for lá explicar e falar, cara, me perdoa, eu tô tentando ser uma pessoa melhor, a única coisa que a gente precisa pensar, a criança vai começar a trazer a devolutiva. Vai ter uma vez que você vai fazer, não é a Dai, tá? Tô falando pra todo mundo aqui, mãe, pai. Vai chegar um momento que a gente vai fazer, a criança vai falar assim, mãe, você está se excedendo. Ó, depois você vai vir me pedir desculpa. E não sei o quê. E aí não adianta na hora da raiva a gente falar, cala a boca, moleque. Não, sei o quê. Não, né? É uma construção, porque vai acontecer. A criança, ela começa a te trazer a réplica, né? Ela começa a falar, ô mãe, você falou que não ia mais fazer isso. Ô mãe, ó, tá vendo? Você me bateu e me machucou. Às vezes a criança vai começar a falar assim, por que você me bateu? Você falou que eu não poderia nunca apanhar de ninguém. Daí tem que cair na real. E como? Controlando sentimentos. Como? Com a ajuda de profissionais, né? Se conhecendo. Ó, deixa eu voltar um pouquinho que tem alguns comentários aqui. Aí a Lu falou, né, que ela era essa pessoa. Ó, estou vivendo esse momento, meu esposo parou de beber. E a Lu contou um pouquinho pra gente, né, que ela tá vivenciando coisas novas e maravilhosas. Aí a Mentalize, né, a Flavinha colocou. À medida que nós nos curamos, abraçamos mais a nossa vulnerabilidade e também a das crianças. Paulinha e eu, à medida que estudamos, brincamos entre nós, já que vamos deixar uma poupança de terapia para entender os filhos. Porque é como a criança entende também, pelo temperamento dela, né? Pela forma e personalidade dela. É verdade, eu e a Flá, a gente sempre brinca. Todo mundo devia ter poupança terapia pros filhos. Porque, gente, ó, imagina, às vezes eu sou uma mãe muito acolhedora, muito carinhosa, muito... E aí meu filho vai ter medos. E aí é uma opção. Ou às vezes eu sou uma mãe que solta pra vida. Aí o meu filho pode se sentir sozinho. E aí não tem receita de bolo. O que eu posso fazer? Deixando aquela criança cada vez mais íntegra. E íntegra, gente, não tem a ver só com honestidade. Deixar a criança íntegra é deixar ela ser uma unidade, ela ser um ser, né? Ó, a Mentalize, a Flavinha aqui em nome da Mentalize colocou. Então não temos esse controle, é como uma dança, vamos sentindo e mudando os passos dentro do nosso melhor possível. Olha que lindo isso, é isso mesmo, é uma dança. Começou a ficar mais apertadinho aqui no salão, a gente vai um pouquinho pra cá, depois vai um pouquinho pra lá, né? Aí a Daizinha tinha colocado, né? Eu sempre explico porque explodir. E isso basta. Não é assim, quando a gente, entre adultos, quando um adulto nos magoa, a gente só não espera um perdão verdadeiro? E lógico que isso não se repita, ou pelo menos não se repita com frequência. A criança espera a mesma coisa. Em que momento a gente achou que a criança era diferente do adulto? Que momento, gente? Quem deu esse poder pra gente? Quem deu esse poder, né? E aí eu falei que eu ia contar um caos meu. Vou contar então rapidinho pra gente encerrar. Ontem eu me descontrolei. Olha que coisa louca. E é por isso que eu quis trazer esse tema na live. Claro que eu me descontrolei, eu me descontrolo. Isso acontece. Mas sabe, aí que veio a reflexão muito profunda. Os meninos estavam aqui discutindo, né? E eu tava numa boa, controlando, toda zen. Não, filho, não faça isso. Meu amor, você não iria gostar que fizesse isso pra você. Eu tô tão controlada. Só que aí a coisa começou a apertar aqui e eu comecei claramente a pensar na minha vida. Coisas que eu precisava fazer. Meu Deus, não fiz aquilo. Ai, preciso fazer isso. Ai, meu Deus. Ai, nananana. E de repente, minha gente, um menino, eles foram pegar, ó, coisa boba, foram pegar umas pedras, trouxeram umas pedras da escola, umas pedras amarelas que eles disseram que era ouro. Falei, ok. E aí começaram a brigar por causa da tal da pedra. Só que aí na hora, olha isso, eu tava lá, minha cabeça não tava conectada com o meu corpo, minha alma, minha mente, meu coração, eu já tava em outro lugar e os meus olhos viram um menino chegar perto do outro, o outro virar assim, ó, pá, dar um tapão no outro, o outro foi dar um chute no outro. Olha a confusão, né? Eu quero que vocês cheguem comigo nesse nível de confusão. A minha mente não estava pensando, ela estava no automático. E o que traz o automático, que eu falei lá no começo? Emoção. Ou seja, eu não consegui olhar e falar, são crianças, eles não conseguem se regular, eu preciso ajudar eles a se autorregular, eu preciso parar na frente, eu preciso tirar ele do cenário, eu preciso pedir para ele respirar, que é tudo que eu sempre faço, eu sempre tiro e falo, ei, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, e ele não consegue, olha pra mim, atenção, respira, ó, vamos junto.
Respira com a mamãe, respira toda vez, gente. Todo dia eu faço isso 60 mil vezes. Eu tenho gêmeos, pra quem não sabe, de 5 anos. Todo dia eu faço. Eu acho que eu respiro tanto, porque eu tenho que respirar com cada um deles 1000 vezes por dia. Eu faço isso toda hora, toda hora. Minha vida é falar respira, 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 respira. Só que naquele momento eu não estava no meu corpo. O que vocês acham que eu fiz? Eu vi uma agressão física, eu vi um empurrando, outro empurrando, não sei o quê. Lógico, obviamente, eu não sei nem da onde eu fiz, porque fazia muito tempo que eu não fazia isso. Tinha um chinelinho deles assim, eu peguei o chinelinho. Eu de verdade, eu me envergonho de fazer e falar isso. Tô falando pra vocês com vergonha. Eu fiquei até pensando, será que eu levo? Será que eu não levo? Porque isso vai ficar gravado, isso vai ficar na mentalize. Não, eu vou levar. Eu sou um ser humano assim como vocês. Quando eu falo aqui, eu não tô falando porque estou dando liçãozinha em vocês. Não, estamos construindo isso junto. Entende? Então também eu preciso trazer a fraqueza pra vocês entenderem que todos os dias, eu estudo todos os dias, eu tô com os melhores profissionais da área, mas claro que eu saio, porque eu sou um ser humano. E eu dei uma chineladinha, né? Era um chinelinho, uma chinelada em cada um. Na hora, assim, ó, eu saí, fui pro quarto pra pegar as coisas. Sabe aquela hora que desmorona, que você fala assim: o que eu fiz? Porque daí eles entraram meio que em pânico, assim, do tipo assim: como assim? Meu Deus! E aí, gente, se isso aqui tivesse aberto, se eu tivesse colocando isso num Reels, por exemplo, ia ter 1 milhão de comentários embaixo falando assim: ai, gente, uma chineladinha, eu apanhei e não morri. Ai, eu apanhei e tô aqui. Só que aí é aquela história que todo mundo fala. Se um adulto bate no outro adulto, nossa, é agressão, tem que ir preso. Se um adulto bate num velhinho, nossa, tem que ir preso. Se um adulto bate na criança, tá tudo bem. Se for chineladinha ainda do tamanho do chinelinho dele, ai, gente, bobagem. Por quê? Por quê, gente? Quem falou? As crianças são mais inteligentes que a gente tá aprendendo com as crianças que vêm. Quem falou que eu tenho o poder de bater nela, naquela criança? Não tenho, não tenho. E se você que está aqui ainda acha que você pode bater no seu filho, que você pode, não que se você faz e já entendeu que não e já pede desculpa, é outra coisa. Se você acha assim, não, tem que apanhar mesmo, então eu vou te fazer um convite. Assiste mais coisa da Mentalize, vai entender mais e vê se você quer mesmo continuar aqui. Porque se você tem esse pensamento de vamos bater mesmo, é bom mesmo, umas palmadas não matam ninguém, daí eu convido você a buscar se conectar com a sua criança interior, venha pra terapia, vai fazer alguma outra coisa, porque senão não vai fazer sentido nada que a gente tá falando aqui. Não. A criança não merece, porque ela é simplesmente um ser humano. Ó, a Dai colocou, eu também sinto vergonha quando não consigo me controlar. E que bom, né, Dai? Que bom que a gente sente vergonha. E aí eu voltei. Imediatamente eu abracei eles. E assim, eu tenho um que já se entrega, já tava tipo, mãe, você me bateu. E o outro tava com ódio mortal de mim. Saiu, veio querer também me bater. E aí pensem, se a gente não tem esse controle, ele veio assim, tipo, ele não me batia, mas ele dava uns tapinhas, tipo, me empurrando. E aí, se eu não tenho controle, o que eu faço nessa hora? Daí eu bato mais, né? Porque a criança está me batendo. Ah, tá, o adulto bateu e pode. A criança que não tem controle cerebral, que não consegue controlar, né? Que precisa, não consegue se regular sozinha, aí ela não pode bater. Eu que sou adulto, que sei me regular, eu posso. Olha que coisa louca, que inversão de papéis. E aí eu fui atrás de cada um e comecei a falar, filho, por favor, me desculpa. Só que aí, não é só assim, só eu também, desculpa, porque a culpa também coloca a gente num lugar, às vezes, errado, né? Porque lembra que quem começou a bater foram eles? Então também não posso me esconder nisso e tipo, não, tudo bem, nem vou falar sobre isso. Não, eu aproveitei pra daí explicar tudo o que estava acontecendo. Falei, cara, você viu o que aconteceu? Você gostou quando eu bati? Então seu irmão também não gostou quando você bateu. Você gostou quando eu bati? Então seu irmão também não gostou, cara. Pelo amor de Deus. Vocês gostariam que eu resolvesse toda vez desse jeito? Não, então bater não é permitido. Bater não existe, não tem que existir. E aí eu continuei e falei, não permitam nunca que alguém bata em vocês. Nunca, nunca. Nenhuma mulher, nenhum homem, ninguém. Não aceitem isso. E não aceitem bater. Não pode, não dá. Chorei, fiquei super chateada ali com eles. Porque, cara, pensem, tem um ser humaninho ali, certo? Ai, me emocionei já.
tem um ser humaninho, tem um olhinho te olhando, aquele mesmo olhinho que fala que te ama, sabe? Aquele olhinho que... Ui, me emocionei. No dia que você tá estressada, no dia que você tá fedida, que você não tomou banho ainda, fedido, no dia que você tá com a roupa suja, no dia que você tá linda, no dia que você fez a comida horrível, aquele grude, o dia que você fez a comida maravilhosa, aquele ser humaninho vai te amar de qualquer jeito. Entende? Nossa, emocionei. Mas faz sentido, gente, pra vocês? É isso. E aí, quando eu mostro a minha vulnerabilidade, eu também mostro pro meu filho que ele pode ser humano, que ele pode chegar em casa e chorar, que ele pode chegar em casa e ele pode ter feito errado e falar: mãe, você não sabe, mãe, eu gritei com a professora. E que eu vou ajudar ele a construir a fala do pedir desculpas. Porque minha mãe também faz isso, entendeu? Então eu vou poder chamar ele e falar assim: filho, então como que a gente vai falar com a Pro? Vai lá amanhã, tá tudo bem, eu sei, você é um ser humano. Amanhã vai lá e fala: Pro, me perdoa porque eu falei mais alto, porque eu falei aquela coisa. Amiguinho, me perdoa se eu fiz bullying com você, me perdoa se eu falei aquilo. Entende? Fica até mais fácil da gente construir. Então que bom que a gente é ser humano, né? Beleza, gente. Ó, a Flá colocou assim: só podemos fazer diferente à medida que temos consciência, que percebemos nosso erro. É lindo esse lugar de reflexão. E aí a Lu colocou humildade, reconhecer nosso erro. Isso se chama reparar, é isso mesmo. A Lu colocou, acho que isso é uma crença, né? De que dar umas palmadas não mata. Não, e além de crença, Lu, sabe o que é? A gente teve que se defender, né? A gente teve que tomar umas palmadas. E ó, imagina, minha mãe, meu amor, talvez esteja assistindo aqui, minha mãe nunca me bateu. Mas assim, sabe aqueles cascudos, aquelas raivas? Ou às vezes aqueles fica quieto, né? Ou ver um amigo apanhando, ou saber que um amigo apanhou de vara, de, sei lá, gente, de chinelo, ver o amigo chegar marcado, né? Quem não teve? Se você não foi essa pessoa, você viu isso. E aí, a gente teve que aprender a lidar além daquilo. Porque lembra que eu falei, a criança, ela sempre vai amar, ela continua amando, ela ama. Como é que eu faço pra amar um agressor? Eu vou dizer que, imagina, mas não foi nada, só umas palmadinhas. E o pior, eu vou ouvir isso da minha mãe, porque minha mãe vai falar assim: eu bati mesmo nele. Ó, vai vendo. Os nossos pais e avós que não tinham condições, assim, de lidar com isso, porque eles não aprendiam. Então, eles carregavam a mesma culpa que a gente carrega, e o que eles tinham que falar pra eles mesmos? Mas umas palmadinhas não é nada. Eu bati aqui, ó, dei uns tapas na menina aqui. Mas tá tudo bem, porque criança é fogo mesmo, né? Também uma palmadinha não mata. E aí a gente grava a frase pronta. Porque o nosso consciente tá sempre arrumando desculpa pro que o nosso subconsciente tá sentindo. Então eu senti uma dor profunda, uma raiva profunda, um ódio profundo da minha mãe que me bateu, aí eu falo... Aí vem uma frase aqui, ó: mas umas palmadinhas não mata. Daí eu assim, que bom, é uma ótima desculpa pra não odiar minha mãe. Porque senão eu ia odiar ela dela ter me batido. Não é assim, não minha mãe, tá, gente? Quem conhece minha mãe sabe, minha mãe nunca... Cara, eu apanhei acho que de alguma irmã, mas nunca apanhei da minha mãe. Mas eu tô falando de mães em geral, entendeu? Então é isso, é uma crença e é uma forma da gente se defender. A Daizinha colocou, tem um filho colérico. Ele tem dificuldade de pedir desculpa e até verbaliza isso. Ensinamos o tempo todo a pedir desculpa. Isso, e até, Daizinha, o meu também, um deles aqui é assim. Então eu respeito o tempo dele também, sabe? Eu só, o que eu faço pra ele? Eu falo: olha, você precisa de um tempo, você precisa pensar. Você quer pensar no quarto ou você quer pensar comigo? Você precisa da minha ajuda ou você quer ficar sozinho? E muitas, assim, acho que 90% das vezes ele fala: eu quero ficar sozinho. E ele quer mesmo ficar sozinho. E olha que louco, tem gente que ia achar até isso uma afronta. E aí eu falo: tá bom, filho, fica aqui e quando você precisar de mim, me chama. E aí dá um tempo, talvez o seu faça isso, né? Dá um tempo, ele me chama chorando. Eu não queria ter feito isso. E chorando mesmo assim, ó, em prantos. Eu falo: eu sei que você não queria, tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem. E aí vou ensinando ele: olha, mas da próxima não se exalta nesse nível, não chega aqui, respira. E com ele é o respira. Mais ainda do que a desculpa é o respira, porque ele tem que prevenir, ele precisa prevenir, né? Porque principalmente o colérico, ele vai explodir mesmo. Então a gente precisa ajudar ele a prevenir a explosão, que é a emoção. Como é que previne a emoção? Controlando o sentimento. Então controla o que tá dentro, como? Respiração, não tem jeito, não tem outra forma.
E aí tem outra forma, que é o que a gente já falou da ansiedade lá, que é contar as coisas, olhar as cores, tirar o foco. Então, ensina ele. Isso, ó, que ele fala que não aguenta mais respirar. Isso, ele precisa ver sentido no respirar. Então vai mostrando pra ele. Vai mostrando. Tem uma técnica, não sei quantos anos ele tem, Dai. Tem a técnica lá do cheira a florzinha e assopra a velhinha. E, gente, a gente tava no curso no fim de semana e a gente viu uma coisa legal, assim, que eu vi uma profissional que ela ensina desse jeito pra adultos também. Porque a gente muitas vezes fala isso pra criança, né? Tem 8, isso. Porque 8 já tá naquela fase que, né, alguma coisa já não faz sentido mais. E eu fiquei tranquila quando eu vi que essa profissional, ela aplica o cheira a flor e sopra a vela nos adultos. Eu falei, meu, é verdade, porque quando você dá, materializa isso, fica mais fácil. Então, Daizinha, vê alguma coisa, vê alguma forma de ajudar ele a ver uma cena enquanto ele respira, sabe? Então, tipo, mas daí não fala florzinha, porque ele tem 8 anos e é menino, então às vezes não vai colar. Mas pense em alguma coisa lúdica, sabe, pra ele. Então, sei lá, um cheiro de alguma coisa que ele goste. Ó, filho, tipo, gosta de bolo de chocolate, ó. Imagina que você tá sentindo o cheirinho do bolo de chocolate e solta. Sente o cheiro do bolo. E constrói isso com ele, sabe? Fala com ele, fala, filho, a florzinha não faz sentido mais pra você porque você cresceu. Que cheiro que você gostaria de sentir? Constrói com ele, sabe? Porque tem que fazer sentido pra ele, na cabecinha dele. Aí a hora que ele sacar que aquilo é bom, né? De repente ele vai falar assim, ai, mãe, eu gosto do cheiro do perfume, do seu perfume. Então tá bom, ó. Imagina que você tá sentindo o cheiro do perfume da mamãe. Ou o cheiro da mamãe, né? Nosso cheirinho. Agora solta. Sente o cheirinho da mamãe. E solta. Precisa fazer sentido pra ele. Porque enquanto a gente tá junto, tá legal. Mas e aí? Essa criançada tá solta no mundo. Eles são feitos pro mundo. Eles são do mundo. E aí? A hora que ele tá lá, com 17 anos, numa discussão com a namoradinha. E aí? É nessa hora que ele vai explodir, né? Então é nessa hora que ele tem que lembrar do cheiro da mãe dele e falar, calma. Beleza? Amores do céu, excedi um monte, 1 hora de live, mas falamos acho que de coisas importantes, né? Então, quem perdeu o começo, volta lá, reassiste. Quem perdeu o finalzinho aí, né? De repente, quem tava lá no começo e tá assistindo agora, gratidão por ter voltado. Bom, agora deixa eu dar 2 recados importantes. Mentalize e realize, estamos mais uma vez mudando um patamar aí. Mentalize e realize não terá mais todas as lives disponibilizadas assim, abertas, tá? Tem lives agora que vão ficar só para os membros mesmo na plataforma, mas as que forem ficar abertas vão ficar agora no YouTube. Nós temos agora um canal no YouTube, então a gente vai disponibilizar para os membros lá e vamos colocar em todos os canais, vamos colocar no link ali também na Mentalize. Então, por favor, agora fica mais fácil ainda, né? Porque no YouTube é mais fácil de assistir vídeos longos. Então, por favor, nos ajudem a divulgar, interajam lá, né? Porque vocês sabem, assim como o Instagram, o YouTube, ele para ele entregar conteúdos ali, para chegar, precisa entender que é relevante. Então, compartilhem, mandem temas pra gente também, que tem que ser bacana pra vocês, tem que fazer sentido pra vocês, tá bom? E nós teremos agora as lives da Mentalize somente às quartas-feiras. Às quartas, no horário do almoço. Essa live da manhã, ela não vai acontecer mais. A gente fez várias pesquisas, a gente tá fazendo pesquisas desde o ano passado. E a gente viu que esse horário é um horário muito de trânsito, né? Um horário muito que as pessoas estão indo pro trabalho, às vezes não conseguem assistir até o final, e tinha muita gente ficando frustrada, sabe? Ah, mas queria assistir o final, e às vezes eu não consigo voltar e assistir inteiro e tal. Então a gente levou para um horário que parece que tá dando certo, é o horário que a Flá faz, então agora as lives da Mentalize acontecem às quartas, 1h30 somente, tá bom? É uma experiência, vamos ver. Se pra você não fizer sentido, você gostar da live da manhã, vai mandando pra gente no direct do Instagram, no WhatsApp, vai mandando porque a gente tá construindo tudo isso, né, junto com vocês. E é pra vocês, então vamos achar o melhor caminho, tá bom? Mas por hora, então, segunda-feira que vem não tem essa live, a gente tem quarta agora, a live da Flá, 1h30, e a partir da semana que vem, sempre quarta, 1h30. Algumas vezes no meu perfil, algumas no da Flávia, algumas no da Mentalize. A gente vai divulgando pra vocês. Outra coisa, hoje à noite a gente tem uma live inspiração com um convidado sensacional, o Rodolfo. Ele é um mentor, é uma pessoa da área de desenvolvimento
e ele é sensacional, tem uma história linda para contar para vocês. Então hoje às 8 da noite a gente tem uma live, vai estar no meu perfil, no da Flávia, no da Mentalize e Realize e no do Rodolfo. Então assistam, estejam lá, convidem as pessoas, tá bom? É muito bacana e é bacana ter um homem na live. Por quê? Porque às vezes a gente tem aquele marido, aquele tio, aquele irmão que não acha que terapia é bobagem, que autoconhecimento é bobagem. Então, coloca ali pra ele ouvir, né? Fala que o cara vai contar uma história bacana, um cara que sonhava em ser jogador de futebol. Então, vamos trazer mais pessoas aí por outros lugares para entender o quanto o autoconhecimento é importante para todo mundo, tá bom? E também tem mais alguma com Flavinha, Mentalize, me ajuda, eu acho que é isso. Acho que era a live, o YouTube e a live inspiração, né? O horário da live, o YouTube e a live inspiração. Então acho que é isso. Quero agradecer vocês e como sempre, eu não desejo que vocês tenham um bom dia, que vocês tenham uma boa semana. Eu desejo que vocês façam um bom dia e que vocês façam a boa semana de vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo, até semana que vem. Até a noite, até a noite.